Parabéns, Scott. Você conseguiu inventar o conceito mais estúpido de todos. Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um resumo de Fazbear Frights, dessa vez a segunda história do livro 11, Kids at Play, Crianças Brincando. Então vamos nessa, né? Nosso protagonista é um rapaz chamado Joel De Agostino, ele tem 18 anos e ele trabalha, né, no viveiro e centro de jardinagem do pai dele, Steve De Agostino. E ele tá brigando com o pai, porque ele quer sair mais cedo, né, do trabalho, o pai não deixa. E o Joel, né, tá trabalhando aí já tem uns 4 anos. Mas ele não chegou a nenhum lugar. E o pai, né, vive dizendo que ele faz corpo mole, só reclama. O Joel é um fracassado. E aí ele vai, né, demite o Joel e, como se diz, o sonho, né, desse rapaz é ser músico e tocar em Los Angeles. Mas enfim, ele tá escutando o sermão do pai, né? E aí ele vai embora pra picape dele, que tem 20 anos, então é bem velha. E aí ele sai com tudo, acelerando a todo vapor. Quando ele atinge uma coisa, né? Ele, tipo, já passou muito tempo, ele tá em uma outra parte da cidade. E aí ele desce do carro, né, pra ver o que ele atingiu, e foi aqui, tipo uma placa de trânsito, né, uma figura de plástico meio verde e amarelo neon, com 1,5 m de altura, numa forma vaga de uma criança. E estava segurando, né, uma bandeira escrito Kids at Play. Esse negócio aqui. Pois é. E aí, né, a bandeira combina com o boné da mesma cor, e as pernas, né, dessa placa ficaram rachadas. Mas o que mais perturbou o Joel foram os grandes e redondos olhos escuros e a boca vazia, né? Mas tinha um negócio, né? Uma poça marrom nojenta nos pés dessa placa. Então ele vai embora dali, né? Pra casa dele e ele encontra a mãe. E tipo, ele nunca foi mimado pelos pais, né? Ele queria isso, mas não deu muito certo. E o pai até incentivou, né? Dizendo, ó, filho, se você tirar boas notas, eu te compro uma caminhonete. Mas cada nota ruim que você tirar, eu vou aumentando um ano. Ou seja, a caminhonete vai ser um pouco mais velha. E aí no começo o Joe até tentou se esforçar, mas ele pensou que ia ser muito esforço para ele. Então ele calculou que uma caminhonete de 5 anos de idade não seria tão ruim. E foi assim que ele fez, né? Só quando ele foi avisar pro pai, né, da caminhonete, ele acabou explanando o plano dele. E o pai, obviamente, não gostou nada, né, e resolveu castigá-lo adicionando mais 15. Foi assim que o Joe acabou com a caminhonete, não, uma picape de 20 anos de idade. E a mãe fica dando um sermão nele, né, ele não tá com a cabeça pra isso, ele vai pro quarto. Ele até ia tocar a bateria dele, mas ele desiste, ele pega o violão, né, vai pra cama, começa a tocar uma música sobre romper limites. E aí a mãe aparece, né, interrompendo, dizendo que foi interessante. E ela olha, né, para uma banqueta de violão que eles compraram. Ela, por que nos demos ao trabalho de comprar isso para você? Você vai ficar sentando na cama toda vez que você for tocar, né? E aí o Joe fica, ai, minha mãe sempre tem esse hábito de dizer por que nos demos ao trabalho. Mas enfim, basicamente, quando ele era uma criancinha, os pais não cobravam tanto ele, mas na adolescência as coisas já mudaram. Dizendo, ó, a vida é difícil. Ele mas deixa eu aproveitar um pouquinho. Só que, enfim, ele cresceu ressentido, né? Mas ele pensa, não, que eu ganhava mais, eu ganhava $2 a mais por hora quando eu trabalhava no viveiro do que eu ganharia em qualquer outro lugar. E, tipo, eu preciso da grana, né? Ainda faltam mais 2 meses para eu me formar no ensino médio, eu não vou pra faculdade. Eu preciso da grana. Então ele decide pedir desculpas ao pai, né? Quando ele volta do trabalho mais tarde. E aí ok, né? Só que aí, no dia seguinte, o Joe é bem acomodado, ele tá na cozinha comendo um cereal chamado Fazbear Fast Crunch. E ele queria outro tipo de café da manhã, né? A mãe chega, só toma um café e meio que tenta discutir com ele, tá imaginando, outro tipo de comida, porque você não vai e faz? Aí, mas mãe, tipo, você é a única que acha que uma xícara de café é suficiente pra manter alguém pelo dia. Ela, é?
Quando você era mais novo, eu vivia fazendo panquecas, bacon, essas coisas, mas você sempre vivia atrasado, fora de horário, e você, não mãe, eu vou me atrasar mais ainda pra aula, só quero cereal, só quero cereal. Era o que você queria, é o que você vai ter. E ele até quer dizer, não, mas você não pode me punir por algo que eu não lembro. Olha, tem certeza, garoto. E ele lembra, né, que tipo, o trato que ele fez com o pai, que aceitou ele de volta no trabalho, é você trabalha até o final do ano, mas se ouvir alguma reclamação sua pelas minhas costas, já era. E aí a mãe sai dali, né? Ele enche a tigela de cereal pela terceira vez e cai, né? Um brinquedinho lá da Fazbear. Ele vai olhar e é uma miniatura das placas lá do Kids That Play. Pois é. E aí, né? Ele acha bem bizarro, joga o brinquedo longe. E ele comenta como a vida é ruim, porque tipo, você vive trabalhando por sei lá tanto tempo para conseguir algo que você quer e você não consegue desfrutar disso porque você gastou muito tempo trabalhando e precisa continuar para manter outras coisas, né? Mas enfim, ele comeu, né? E ele mal chegou na hora para aula, ele ainda deu tempo, aí ele teve as aulas, ele mal chegou a tempo para trabalhar lá no viveiro, porque ele pega o turno diurno, né? De tarde. E aí, durante a semana inteira, ele ficou andando na linha. Chega a sexta-feira, né? Ele tá trabalhando lá, ele até sai depois do horário que estava combinado, né? Que era 6 da noite. E o pai diz, olha, eu quero que você trabalhe mais cedo amanhã, tá bom? Carregando algumas coisas. E o Joe já fica meio assim, porque nas sextas à noite ele gosta de ensaiar até tarde e dormir até tarde no sábado. Mas como ele vai ter que trabalhar se manter na linha, ele não vai poder fazer isso. E aí na saída ele tá chutando um monte de terra, né? Acaba sujando o carro de uma senhorinha chamada Senhora Linden. Ela tem 90 anos, é muito exigente, vive indo no viveiro lá, pedir uma coisa, uma outra, resmungar. Aí ele vai, né? Percebe que ele ia falar pra ela ir se danar, mas ele percebe que pelo canto do olho que o pai tá perto, né? Preparado pra ver alguma coisa, ele limpa a mancha do carro e se oferece pra lavar o carro no dia seguinte, de tarde, né? E aí, beleza. Anoitece, ele vai até o celeiro de um amigo dele, que é o Jack, o Zack, perdão, porque eles vão ensaiar, né? Eles têm uma banda, que é o Joel, o Zack, o Wes e o Evan. O Wes é o melhor amigo do Joel, né? E o Evan vai se atrasar porque a namorada dele teve alguns problemas, mas enfim. Eles vão, ensaiam, e aí o Joe fica reclamando lá do emprego dele, mas os outros dizem, cara, tipo, vira hambúrguer no BJ's, um negócio assim, aquele cara é um capataz, seu pai não. Tipo, você reclama tanto das coisas que essa sua raiva te cega para as coisas que são boas. Tipo, vai com calma. E ele, tá. E tipo, eles ensaiam até pouco depois da meia-noite, né? Ele vê a hora, dá uma desculpa que ele tem que ir embora, né? Porque ele precisa trabalhar cedo no dia seguinte. E aí ele vai pisando fundo. E aí, tipo, quando a fazenda do Zack fica fora da cidade, né? E aí pra voltar pra cidade tem duas bifurcações, como se fosse um Y mesmo. Tem uma que leva para um canto e tem uma subdivisão periférica, que é uma extensão de casas. Tem pelo menos uns 20 anos de idade, elas são bem parecidas e próximas uma da outra. E tipo, o Joe tá indo em alta velocidade, né? Ele acaba derrapando. Ele até gosta da sensação, mas do nada aparece uma criança. Ele tenta frear, mas atropela ela com tudo. A criança acaba rolando para uma vala profunda, né? Que tem ali perto do acostamento. E essa subdivisão em que o Joe tá se chama Greenwood Fields. E aí, né, ele fica em choque, tipo, ele desce do carro, né, mas ele não vai olhar a vala, ele olha em volta, não tem ninguém olhando. E aí ele pensa, putz, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar o garoto ou não? Porque, tipo, querendo ou não, ele tá vindo muito rápido, né, acima do limite de velocidade, que era 40 km por hora. E aí, ao longe, ele nota faróis, né, então, tipo, iam pegar ele. Aí ele entra no carro e vai embora, acelerado. Normalmente ele chegaria em casa muito cansado, mas nessa noite ele teve insônia, né, e ficou com um dilema moral. Poxa, eu volto lá pra ver como essa criança tá ou não. Porque, tipo, se ele voltar, vai ficar meio suspeito, né? E se ele for pego, tipo, provavelmente ele vai ser preso, alguma coisa assim. Porque, poxa, ele tava acima do limite de velocidade e, né, poxa, ele atropelou uma criança. Mas enfim, ele decide que não vai fazer isso, que a criança pode se virar sozinha. Isso se ela não já estiver morta, né?
Mas enfim, amanhece, a mãe entra no quarto dele, né, pra acordá-lo, porque o despertador não tocou. E ele tá muito rabugento, ele não gosta de tomar banho, né, porque ele vai sujar mesmo, mas a mãe manda. Ele só vai pro banheiro, mija, veste a mesma roupa que ele tava no dia anterior, desce as escadas, né, tá indo pra garagem pra sair. Só que o pai diz, ei, não, vamos juntos hoje, nós podemos parar, né, e comprar algumas rosquinhas. E eles vão, né, na picape do pai até os arredores da cidade, né, que a cafeteria que eles vão se chama Ceres, e ela fica na extremidade oposta do viveiro. Eles param no primeiro semáforo de 4, que é o caminho até lá. Ele diz, filho, a consistência é a chave para uma vida boa. E a Joe só fica meio assim, né? Só que ele nota, lá perto do primeiro semáforo, uma outra placa do Kids at Play. Pois é, né? E tipo, ele não lembra de ter visto essa placa recentemente nem nada. Mas enfim, enquanto eles ainda estão no sinal, né? O pai fala que Los Angeles tem muito trânsito e semáforos, né? E ele sabe o quão o Joe é impaciente, odeia essas coisas. Mas ele mesmo gosta, porque quando eles param no semáforo, dá pra respirar e apreciar os arredores. O Joe só revira os olhos, né? Eles continuam o percurso até que chega no quarto sinal e ele nota outra placa do Kids at Play na esquina da rua principal com a quinta, ao lado, né, de uma velha cabine telefônica do posto de gasolina. E aí ela tava como se fosse encarando ele, né, com um ar de acusação. E ele fica, não, eu abasteci o meu carro aqui já faz um tempo, eu não lembro de uma placa dessas. Mas enfim, tipo, eles saíram bem cedo de casa, ainda tava escuro. E aí, né, a Celes só abre de 6 da manhã. Mas o Steve, né, ele tem um acordo com a dona do local e ele meio que sempre pede 3 dúzias de rosquinhas todo sábado. E aí ele pede, né, para que o Joe entre pela porta dos fundos, lá na cozinha, buscar o pedido. O Joe faz isso, só que, tipo, cadê? Nada, né? E aí ele escuta a voz de uma mulher, ele chama Sally. Ela aparece, né, ela é uma senhorinha de 70 anos e ela tá sempre feliz, menos hoje. Ela confessa, né, que ela não largou o telefone desde que recebeu as notícias e que ela já avisou o delegado Montgomery, né? E ele tá levando o caso a sério. O Joe fica meio assim, né, sem saber o que é. E ela diz, ah, o meu neto, o Caleb, ele tem 5 anos e ele tá desaparecido. Tipo, normalmente, né, a minha filha, a Jenna Bell, ela estuda, né, de noite. Então, antes de dormir, ela vai dar uma olhada no filho. Ele é um garoto travesso, ele gosta de aprontar, se esconder pela casa. Mas quando ela foi dormir, né, ele não tava na cama, o Caleb. E aí o Joe fica meio assim, mas ele tenta disfarçar, né? Ela pergunta que horas são, ele diz que são 5:03. Ela pergunta o que é que ele tá fazendo ali, e ele diz, né, que veio buscar o pedido, mas que não precisa. Ela pode esquecer as rosquinhas, né? Ele sente muito por causa do neto dela. E ele volta pro carro, avisa o pai. E o pai entra para correr, ele corre, né? Entra para falar com a Sally e tal. Aí depois ele volta, fala pra o Joe que, tipo, não tiveram notícias, ninguém viu nada. Eles vão até o viveiro, né? Trabalhar por algumas horas, depois vão fechar e vão ajudar o delegado Montgomery nas buscas, né? Então cá estão eles, 3 horas depois, na Herb's Hardware, que é uma loja de ferragens, né? Que fica no centro da cidade. Eles estão coletando materiais para fazer placas, procurando, né? Tipo, para avisar o Caleb e tal. E aí o Joe, ele vai pegar algumas estacas a pedido do pai e escuta, né, um clique e um tic-tac suave como se fosse plástico batendo na madeira. Ele olha para a vitrine, né, e vê que está sendo observado por uma placa do Kids at Play. E ele vira de costas, né, vai até o anexo da loja e escuta lá os sons. Ele vai até a parte dos fundos também, corre para frente, né, ele está sendo seguido pelas placas. Ele tromba com o pai, né? Eles pagam as coisas, saem da loja e ele nota, né, lá do lado de fora que a placa do Kids at Play tá à venda. Ele fica pensando, será que eu não notei quando a gente chegou? Mas enfim, né? Ele passa o dia todo preocupado, né? Com a situação do Caleb. Só que aí, tipo, a consciência dele tá dizendo, volta lá, você pode ser o herói. Mas ele pensa, não posso. Se o Caleb me reconhecer, porque ele me viu, né? Tipo, ele tava vidrado olhando pro carro quando eu bati. Ele ia me reconhecer e eu já era, então, não posso fazer isso. E ele liga a luz, né, da mesa de cabeceira dele e se assusta porque o brinquedo, né, do Kids at Play tá lá. E, tipo, ele jogou o negócio fora.
lá na cozinha. Como é que foi parar ali? Ele até pensa que foi a mãe que trouxe pro quarto, mas geralmente ela deixa as coisas dele na garagem para ele procurar, então não foi. De qualquer forma, parecia, né, que ele estava sendo assombrado pela própria consciência. Com a voz dizendo, volte, volte e salve o garoto. Mas o Joe diz, não, eu não vou sacrificar o meu futuro por um garoto estúpido que nem devia estar na rua à noite. Se tem alguém que é culpado são os pais dele. Só era uma questão de tempo até que ele se machucasse, né? E eu fui o azarado que o atingiu. E aí ele vai, né, pega o brinquedo lá, a miniatura do Kids at Play, joga no chão, pisa nela até quebrar, e ele quebra a bandeira também em três. E ele dorme, né? Então, corta a cena, ele acorda, são 2 da manhã, tipo, e aí ele levanta. Ele não quer fazer isso, mas ele não tá conseguindo controlar o corpo. E ele vai até a cômoda dele, veste uma roupa, porque ele só dorme de samba canção, né, de boxer. E tipo, isso ele não tá controlando o corpo nem nada. É como se ele fosse uma marionete de madeira sendo puxada por uns cordões, né? Ele sai de casa pelos fundos e a noite tá fria. Ele tá andando pela rua e é como se suas articulações estivessem fazendo um estalo, né? Como aqueles rangidos que a gente escuta em filmes de terror, nas dobradiças de porta, né? E aí o Joe passa a se sentir errado. Ele não tá mais se sentindo como humano, e sim como alguma coisa. E o pânico dele aumenta cada vez mais quando ele percebe que ele está aí andando até Glenwood Fields. Pois é, e tipo, ele não conseguia gritar nem chorar. Qualquer um que o visse na rua, né, podia pensar, não, ele tá calmo. E ele vai andando, né, até perto da vala, ele fica fora do acostamento e ele para. Aí ele pensa, ah, beleza. Foi só o meu subconsciente, né, eu vou conseguir me mexer. Mas a aprovação do Joe não havia terminado. Ele sente uma dor na boca, né? E ele escuta um barulho, como se fossem pedrinhas caindo no chão. Só que então ele percebe, não são pedras, são os dentes dele que estão caindo no chão. Ele fica assustado, né? Um dente até cai na garganta, fica preso, ele não consegue tossir nem nada. E aí o cabelo do Joel começa a cair. Pois é, e aí os olhos rolam pra fora da cara. E aí ele fica, pelo menos eu não vou mais ver essas atrocidades, mas a audição dele ainda tá funcionando. Então ele escuta os dedos caindo, as mãos se desconectando dos braços. Também sente algo, né, inflando de dentro das órbitas dos olhos dele, né? Mas o pior ainda não é nem isso. A pele dele começa a se soltar do corpo. Todas as camadas, ele fica com os órgãos tudo exposto. E aí, né, o Joe sabia nada. Simplesmente a pessoa que ele era deixou de existir. E aí corta a cena, nós vemos o delegado Montgomery, né, chegando em Glenwood Fields, pois ele recebeu um alerta de que um homem estranho foi visto andando por ali, né, já são 3 da manhã, e ele tá tenso desde de manhã, né, quando recebeu a ligação da Diana Bell falando que o filho dela desapareceu. E aí ele se assusta, né, porque ele nota uma placa, né, uma figura de plástico grande e deformada, bem na beira da estrada. O rosto quase não tem feição, não tem nariz, não tem bochecha, não tem queixo. Tudo que o rosto tinha era 2 olhos negros esbugalhados e uma boca aberta cheia de escuridão. E ele até lembra, né, das placas do Kids at Play, que é uma iniciativa de segurança pública lá da Fazbear para dissuadir motoristas imprudentes, né, em áreas onde tem criança correndo, brincando. Mas a maioria das placas eram menores, né? Já essa estava estranhamente contorcida, como se o plástico tivesse sido deformado quando estava no processo de moldagem, né? E ele olha atrás da placa, né? Tem uma massa orgânica, marrom, rosada, emaranhada. Parecia um pouco com uma casca de árvore recém-descascada. E ele escuta um gemido, né? Ele vai até perto da vala, ele diz, Caleb, é você? O gemido se transforma em um choro. Ele corre de volta para o carro dele, né? E diz, Rankin, chama os paramédicos, eu achei o Caleb. E ele corre, né, até a vala, coloca o casaco dele no garoto e diz, olha, você vai ficar bem, eu te achei. E a história termina, né, dizendo que tudo ficaria bem. Gente, eu dou um 8,8 para essa história, mas que bizarrice foi essa, Scott? Que conceito estúpido é esse de uma placa de trânsito? E, ao que aparenta, elas têm algum controle psíquico, algo do tipo. Eu não entendi muito bem o que é que rolou aqui, né? Mas é isso. O Joel se tornou uma placa do Kids at Play. Eu não sei nem o que dizer, Scott.
O vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fico do coração, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me, that's why